Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. 2 horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. Começamos com a atualidade internacional. No México, a morte do chefe de cartel mais procurado do país provocou uma onda de violência. A presidente Claudia Sheinbaum apela à calma da população. As forças mexicanas mataram este domingo Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, é o que avança a imprensa internacional. Era considerado uma das figuras criminosas mais violentas do país. Para o governo mexicano, é uma vitória numa nova ofensiva contra os grupos criminosos do país e pode ajudar a reduzir a pressão do presidente Donald Trump, que tem ameaçado com ataques no México. Os Estados Unidos estavam a oferecer 15 milhões de euros pela captura de El Mencho, acusado de comandar uma rede de fabrico e distribuição de fentanil. A operação militar que levou ao assassinato deste chefe de cartel desencadeou violência em várias regiões do país, com vários carros incendiados e homens armados a bloquear autoestradas. Numa mensagem partilhada nas redes sociais, a presidente do México pede à população que mantenha a calma e refere que, apesar dos protestos violentos, está tudo a decorrer dentro da normalidade na maior parte do território nacional. A imprensa internacional avançou. Oman confirma. Os Estados Unidos e Irão vão ter uma nova ronda de negociações já na próxima quinta-feira. A garantia foi deixada na rede social X pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Oman. O encontro vai decorrer em Genebra, na Suíça, e vai juntar delegações de Washington e do Irão. O ministro nega que haja um ultimato norte-americano sobre a contraproposta do Irão, mas insiste que ambas as partes querem um acordo rápido com vantagens para os dois lados. No entanto, nas últimas horas, a imprensa norte-americana avança que a Casa Branca está a considerar um ataque em 2 fases ao Irão. Primeiro, um ataque inicial direcionado e depois uma operação maior para derrubar o regime iraniano numa questão de meses. Isto se as alternativas diplomáticas desta semana que se segue não funcionarem, é o que diz o New York Times. E na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky diz que Vladimir Putin já começou a Terceira Guerra Mundial, posição defendida pelo líder ucraniano em declarações à BBC. Diz que agora a questão é saber quanto território conseguirá tomar e como impedi-lo. Zelensky diz que o Kremlin quer impor ao mundo um modo de vida diferente e não apenas à Ucrânia. Sobre a exigência da Rússia de que a Ucrânia entregue os 20% da região leste de Donetsk, que ainda controla, além de territórios nas regiões sul de Kherson e Zaporizhia, o presidente ucraniano diz que não vê as zonas simplesmente como território. Volodymyr Zelensky acredita que a retirada das tropas de Kiev dessas zonas iria dividir a sociedade ucraniana. Portugal é o segundo país da União Europeia onde os preços da habitação subiram mais desde 2020. Portugal está também entre os Estados-membros com menor poder de compra. Os dados foram revelados esta segunda-feira numa plataforma interativa lançada pela Pordata. Desde 2020, os preços das casas aumentaram mais de 20%. Portugal apenas é ultrapassado pela Grécia. Embora Portugal tenha um custo de vida abaixo da média europeia, é o 17º Estado-membro onde o cabaz de bens essenciais é mais barato. E o poder de compra da população é também o 6º mais baixo entre os 27 Estados. Na política, o Parlamento pode vir a adiar por mais uma semana as eleições para o Provedor da Justiça, o Conselho de Estado e ainda para o Tribunal Constitucional. O pedido desta vez terá partido do Chega, com a concordância do PSD. A notícia é avançada pela agência Lusa, que cita fontes parlamentares. As eleições estavam marcadas para a próxima sexta-feira, dia 27 de fevereiro. O objetivo é adiar por uma semana para dia 6 de março. Ora, para isso acontecer, nenhum dos partidos com assento parlamentar poderá manifestar oposição. O Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, terá pedido aos grupos parlamentares que indiquem até esta segunda-feira se aceitam ou não adiar as eleições para o Tribunal Constitucional, Conselho de Estado e Provedor da Justiça.
O secretário-geral do Partido Socialista defende a criação de contratos territoriais de desenvolvimento para potenciar as regiões do interior do país, regiões estas que José Luís Carneiro diz carecerem de uma atenção especial das políticas públicas. O líder socialista esteve este domingo em Bragança, no âmbito da recandidatura a secretário-geral do partido. Foi lá que José Luís Carneiro deixou uma sugestão. O mais importante é a necessidade de estabelecermos contratos territoriais de desenvolvimento que procurem valorizar o potencial endógeno, o potencial de cada território, ou seja, aquilo que cada território tem de mais positivo e que mais possa contribuir para a criação de emprego, para a fixação de jovens mais qualificados e para a atração de investimento direto estrangeiro, para criar mais e melhores oportunidades em territórios que têm uma história, têm uma cultura, têm um património material e imaterial de grande valor e que carece de uma atenção especial das políticas públicas. O líder do PS falou ainda sobre a educação para criticar o governo. O novo PTRR prevê a revisão da rede escolar das regiões mais atingidas pelas tempestades. Os politécnicos de Leiria e do Porto podem vir a ser convertidos em universidades, pedido submetido, aliás, no ano passado, mas ainda não obtiveram resposta. José Luís Carneiro aponta para a possibilidade de serem criadas novas desigualdades e acusa o governo de não ouvir os responsáveis dos institutos politécnicos. Foi com estupefação que os professores e investigadores desta região verificaram que, poucos dias antes de se discutir na Assembleia da República o novo regime jurídico das instituições do ensino superior, o Governo tenha avançado com decisões de passagem de alguns institutos politécnicos para universidades, sem sequer ouvir os outros responsáveis dos institutos politécnicos, o que cria novas desigualdades. José Luís Carneiro, esta tarde de domingo, no Instituto Politécnico de Bragança. Um sismo de 2,1 na escala de Richter foi sentido em Vendas Novas, no distrito de Évora. As estações da rede sísmica do continente registaram a atividade sísmica às 9h30 da noite, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O epicentro do sismo localizou-se a cerca de 8 km a este de Vendas Novas. O episódio não causou danos pessoais ou materiais, é o que indica o IPMA. A marcar a atualidade nacional, da tarde deste domingo, esteve um incêndio no armazém de fruta em Óbidos, distrito de Leiria. Provocou prejuízos de milhões de euros, de acordo com o presidente da Câmara de Óbidos. O alerta para as chamas foi dado por volta das 2. O fogo foi dominado pouco depois das 5. Uma habitação ficou danificada, obrigando uma família a realojar-se. Também 2 bombeiros foram transportados para o Hospital das Caldas da Rainha com ferimentos leves. A oficial dos bombeiros de Óbidos, Patrícia Reis, fez o ponto de situação aos jornalistas. Transportadas ao Hospital de Caldas por inalação e por exaustão, que são 2 bombeiros, um masculino de 27 anos e um masculino de 19 anos, tudo feridos leves, e a registrar também 2 assistidos, 2 bombeiros assistidos pelo mesmo motivo, por exaustão, por inalação de fumos, mas que não foram transportados ao hospital. Ainda temos a registrar 5 pessoas deslocadas, porque devido às temperaturas do incêndio, os vidros da casa partiram e então não há condições para eles permanecerem na casa hoje e foram então realojados. Patrícia Reis, dos Bombeiros de Óbidos, aqui num registro captado pela SIC Notícias. Os prejuízos no armazém de fruta que incendiou são avultados, é o que diz o autarca de Óbidos, Filipe Daniel. Mas desde a fruta aos palotes, os calibradores, as máquinas todas que estavam dentro deste armazém, toda a sua própria construção tem aqui vários milhões de euros de investimento que naturalmente a Câmara está aqui disponível para perceber de que forma é que pode ter aqui um papel também importante reerguer esta importante empresa do nosso concelho e queremos naturalmente estar aqui solidários com esta família que hoje passou aqui mais um dia muito difícil. Filipe Daniel aos jornalistas no local do incêndio que consumiu um armazém de fruta em Óbidos, em Leiria, distrito que continua a sentir os impactos das tempestades. Cerca de 1.800 clientes da E-Redes continuam sem energia depois da passagem da depressão Christine. Os números foram avançados este domingo pela empresa de distribuição de energia elétrica em Portugal.
No desporto, o Futebol Clube do Porto venceu o Rio Ave por 1-0 e voltou a colocar em 4 pontos a distância de vantagem para o segundo classificado Sporting e 7 sobre o terceiro Benfica. O gol da partida foi marcado por Victor Frodolt, ainda na primeira parte. No final do jogo, o técnico Francesco Farioli lamentou a falta de eficácia da equipa portista. Seria ótimo ter fechado o jogo mais cedo, também para poupar alguns jogadores e tomar diferentes decisões na questão das substituições. A boa parte é que nós construímos muitas oportunidades e espero que tenhamos guardado estes golos no frigorífico para os próximos jogos. O técnico italiano revelou ainda que o plantel realiza esta segunda-feira um jogo de treino à porta fechada com o Vizela. Farioli quer todos na máxima força. We are already mentalized about the game of Aroca and the preparation. Já estamos focados no jogo contra o Aroca e a preparação começa já amanhã com esse jogo amigável que para nós é realmente importante porque vai nos ajudar a trazer todos de volta a um certo nível, dando minutos e exposição ao jogo, porque depois do jogo com o Aroca, se fizermos o nosso trabalho como desejamos e acreditamos, teremos muitos jogos para jogar. E sim, vamos precisar de todos na melhor forma possível. Do lado do Rio Ave, a equipa vilacondense continua em lugar fora dos lugares de despromoção, mas viu Santa Clara aproximar-se ligeiramente nesta jornada. Ainda assim, o técnico Sotiri Chilei do Polos destaca a evolução da equipa. It was a performance continuity from our previous game against Moreirense. Foi uma prestação que dá continuidade ao que fizemos no jogo anterior com o Moreirense. Tivemos um bom comportamento, especialmente na pressão e na agressividade. Acho que se continuarmos assim, os resultados vão aparecer. Temos de continuar a construir exibições como as dos últimos 2 jogos contra o Porto e Moreirense. As análises: Futebol Clube do Porto 1-0 Rio Ave. Os azuis e brancos são líderes com 62 pontos em 23 jornadas. Na próxima ronda, a equipa portista volta a jogar em casa. Recebe o Aroca na sexta-feira antes da ida a Alvalade para a Taça de Portugal. Já o Rio Ave recebe no Estádio dos Arcos o Famalicão. Ainda sobre a jornada 23 da Primeira Liga, o Estoril recebeu e venceu o Gil Vicente por 3-1. Os gilistas confirmaram a descida na tabela para a 5ª posição da Liga, depois de ultrapassados no sábado pelo Sporting de Braga. Esta jornada encerra esta segunda-feira com o duelo entre o Famalicão e o Casa Pia, agendado para as 8h15 da noite. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 2h30. Até já.